Se todos não me conhecem, me chamo Tamires, já fui me apresentada. Sou obreira na casa do Senhor lá em Caxias, também da Efraim. Louvado seja o nome do Senhor. Só para eu saber aqui, todos aqui são cristãos? Tem alguém que não é cristão aqui? No visitante, amém? Só para mim saber. Alguém aqui é visitante? Não, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É porque a gente precisa saber, né? Porque quando tem um visitante, a gente tem que se atentar. A palavra tem que ser muito mais mastigada, mais clara, para a pessoa acompanhar o nosso raciocínio, né? Todos têm que entender a palavra, né? Já que são todos cristãos, aleluia, posso ser bem breve, louvado seja o nome do Senhor, e partir para as partes mais importantes. Irmãos, eu quero falar para os irmãos aqui, essa semana toda eu estava estudando essa palavra, primeiro ela me quebrou. Essa palavra que Deus me revelou, me quebrou de uma tal maneira, a ponto de eu me levantar, me erguer e se posicionar. Vocês vão entender o porquê. Essa palavra falou brandamente no meu coração. E eu creio em nome de Jesus, que vai falar também no coração de vocês. Amém? E essa passagem, irmãos, vai se encontrar lá em Mateus 25. Vai falar das 10 virgens. Aleluia. Mateus 25. E o tema da mensagem, irmãos, é preparados ou distraídos. Aleluia. Todos entenderam o tema? Preparados ou distraídos? É o tema da mensagem. Tá, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero dizer para os irmãos que essa palavra fez com que 2 pessoas aceitassem Jesus lá em Caxias, voltassem por caminhos do Senhor. E louvado seja a honra e a glória seja do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. E do jeito que Ele me usa, Ele vai usar cada um de vocês. Hoje eu estou sendo instrumento, amanhã vai ser vocês. E outras pessoas irão aceitar Jesus pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Vamos estar lendo? Amém? Eu vou ler da minha, porque a minha é mais explicadinha. Eu gosto de ler mais a ela, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Vai estar um pouquinho diferente só. Amém? Mateus 25. Jesus disse, naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar. Pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está vindo. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram, acenderam as lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram para as outras: dei-me um pouco de óleo para nós, pois a nossa lamparina estão se apagando. De jeito nenhum, respondeu as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para você. Se vocês querem, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam preparadas, estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto, fique vigilantes, porque vocês não sabem qual será o dia ou a hora. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Primeiro eu quero começar falando para os irmãos
como era o casamento judaico, né? Porque toda essa passagem fala sobre o casamento, sobre a noiva, sobre o noivo, sobre a vinda do noivo, sobre o preparamento da noiva. E o casamento judaico também era assim, né? Era uma aliança entre duas famílias, em dois povos, que essa aliança era feita através de um casamento. Então, os pais escolhiam para o seu filho uma esposa, e ali ele preparava o seu filho para o casório, né? Às vezes o filho nem conhecia a esposa, a menina que iria se casar. Ele ia lá na família da menina e escolhia ela, se ela oferecia um vinho, se ela tomasse esse vinho, ela aceitava, ela estaria aceitando ele como noivo. E depois de aceitar como noivo, ele paga um dote, para se casar com ela, né? E volta para sua casa, para sua família, para preparar a morada e se preparar também para a volta. Só que essa noiva, ela tem que se preparar. Ela tem que ficar à espera do noivo. Porque a noiva, ela não sabe quando o noivo vai chegar. Porque quem sabe quando o noivo vai voltar é o pai do noivo. Porque o pai do noivo vai preparar ele para ele voltar, para se casar com a noiva, para ele encontrar com a noiva, para buscar a noiva para a casa do noivo. Então, essa noiva, assim que ela sela esse contrato, essa aliança, ela já é considerada noiva. Ela tem que se comportar como noiva. Ela tem que se preparar como noiva. Ela tem que ficar à espreita, porque a qualquer momento o noivo pode chegar. Algumas pessoas falam que levava um ano, mas ela não sabia exatamente o dia que o noivo iria chegar. E esse casamento judaico representa nós. Cristo veio por nós, pagou um alto preço pela nossa vida, um preço de sangue, o dote. Nós aceitamos ser a noiva dele, e ele se foi, preparou a morada eterna no céu para mim e para você. Só que qual é o nosso compromisso com o noivo? Estarmos preparadas. Porque não sabemos a qual vai ser o dia ou a hora que o noivo irá nos buscar. E devemos estar com a lamparina acesa. Por que com a lamparina acesa? Porque naquela época não tinha luz, como tem essas energias, né? Então eles usavam lamparinas. Eram lamparinas para lá, lamparinas para cá. Só que para identificar uma pessoa, ela precisa estar com a lamparina acesa. Porque você com a lamparina acesa, a pessoa que vem de lá enxerga o seu rosto. E com a lamparina apagada, ninguém sabe quem é quem. Por isso que devemos estar com a nossa lamparina acesa. Mas não é só ter uma lamparina acesa. É ter o azeite. Porque o azeite que faz a lamparina estar. E o azeite representa o Espírito Santo de Deus. A unção de Deus sobre nós. E agora vamos partir para a mensagem, amém? Isso é só uma introdução para a gente entender como é que funcionava. Quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para dar um jeito. Ou seja, devemos se preparar agora. Devemos estar esperando o noivo com as nossas lamparinas acesas agora. Jesus está falando aqui sobre o fim dos tempos. O casamento judaico seria como um símbolo do reino de Deus. O noivo representa Cristo, as virgens representam os crentes, a igreja, e a espera pelo noivo representa o tempo entre o primeiro e a segunda vinda de Jesus. A parábola das 10 virgens nos ensina como se preparar espiritualmente, estarmos vigilantes, estarmos comprometidos para a vinda de Jesus, vinda do noivo. O que vai me chamar a atenção aqui, separei alguns tópicos, vai até o 6. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, irmãos, que as 10 eram noivas. As 10 estavam na expectativa do noivo. As 10 estavam se comportando como a noiva. As 10 tinham lamparina. E as 10 estavam com a lamparina acesa. Só que 5 tinha reserva. E as outras 5, não. E o primeiro tópico que vai me chamar a atenção é a diferença entre as prudentes e as insensatas. As insensatas é aquele tipo de pessoa que fala, que deixa tudo para depois, sabe? Depois eu faço, depois eu oro,
depois eu vou, depois eu me comprometo, depois eu aceito. Agora não. Que sempre dá um jeitinho de deixar as coisas para depois e nunca se compromete com agora. Essa pessoa insensata, ela não se prepara, não se organiza, não se planeja. Ela simplesmente vive no agora, despreocupada. Já a ajuizada, já a pessoa, já a sensata, as prudente, elas são planejadas, elas se organizam, elas se planejam, ela sempre tem um plano alternativo. E ela sempre está prudente, sensata nas situações. Porque ela sempre pensa no depois, ela sempre pensa na segunda opção. Ela se planeja. Tudo na vida é questão de planejamento. Se você não planeja a sua vida com o noivo, você está vivendo errado. Noiva que é noiva planeja, sonha com um dia que vai encontrar com o noivo. E como temos vivido? Como temos se preparado para encontrar com o noivo? A segunda é... Enfim, estou na primeira ainda. A diferença entre as prudentes e as loucas, né? As insensatas. Estava na preparação e não na presença. E não na aparência. Não adianta a gente vir aqui pregar bonito, cantar bonito, pregar bonito, louvar bonito, tocar bonito, evangelizar bonito, fazer a obra bonito, mas se você está vazio, se a sua lamparina está somente no final, está quase se apagando, sem intensidade, sem verdade, simplesmente porque tem que fazer por obrigação. Ei, a noiva ardonada, a noiva prudente, é a noiva que faz as coisas com excelência, que se compromete de corpo e alma, que faz por amor, que busca por amor, que intercede por amor, que desce por amor, que fala, eu vou fazer por amor, vou trazer esse copo de água por amor à obra, vou tirar esse papel de bala no meio do chão por amor, porque eu gosto de ver a casa do Senhor limpa, por amor e não por obrigação. Se você está vivendo nos dias que o pastor tem que pedir, implorar para você fazer algo, para você se posicionar, você está sendo insensato. Você não está sendo prudente. Porque quanto mais a gente se lança, mais a gente trabalha, mais a gente busca, mais azeite a gente vai adquirindo. E mais a nossa lamparina vai se tornar acesa. Para quando o noivo voltar, ele nos reconhecer. Aleluia! Elas dormiram, é o segundo tópico. O problema não é dormir. O problema é quando você acorda. Como você vai dormir? Você tem que descansar, todos nós descansamos. Há um momento para tudo. Há um momento de fazer, há um momento de ficar parado, há um momento de dormir, há um momento de ficar acordado. E o momento dela era de descanso. O noivo demorou. Elas descansaram. Só que como você está indo descansar? Será que a sua botija, o seu azeite está cheio, transbordando, a ponto de você dormir tranquilo ao som da trombeta? Ou será que você vai tomar um susto quando você dormir e acordar com um barulho bem forte no seu ouvido, um som de uma trombeta, dizendo, o noivo está voltando? Como que vai ficar o seu psicológico? Isso te dá medo ou te dá um refrigério? Se te dá medo, cuidado. Talvez você não tenha reserva o suficiente para se encontrar com o noivo. E se não tem, ainda temos tempo de ter. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, não basta ter lamparina. É preciso ter azeite e manter acesa. Senão, a lamparina somente é um objeto nas suas mãos. Porque se não tiver azeite, a lamparina não serve para nada. Porque o que importa é o que está dentro, não o que está fora. O que importa é o que está dentro de você, e não o que você faz, e não como você se veste, e não como você canta, e não como você prega, mas o que está dentro de você é o que importa.
A unção que está sobre você é reconhecida no céu. Ainda que os homens te olhem e não te dão em nada, não te dá valor algum, não tem muita expectativa sobre você. Mas o céu te reconhece quando você tem unção. O céu te reconhece quando você tem unção. Quer ver? Jejua, ora, busca, tira uma semana, sem televisão, sem zap, sem perder tempo com coisa paralela, só Bíblia, só jejum, só oração, só busca. Depois você volta aqui, pega nesse microfone e dá uma saudação para você ver a diferença. Uma coisa é você pregar, outra coisa é você pregar com unção. Uma coisa é você cantar, outra coisa é você cantar com unção. As coisas simples se tornam poderosas porque você tem um azeite. É diferente. E o céu, ele te reconhece. O céu, ele sabe da sua busca. O céu, ele sabe da sua renúncia. O céu, ele sabe da sua persistência. Mantenha a lamparina acesa. Bíblia fechada, a lamparina apagada. Amém? Que possamos meditar mais na palavra. Que quanto mais você medita na palavra, mais você é cheio. Amém? Quarto, unção não se empresta, nem se dá. Ela se conquista. Tem nessa passagem vai dizer que, lá no versículo 8, 9, vai dizer que as insensatas acordou desesperada e se deparou com o azeite no final. Elas pensaram assim, não vai dar tempo. A vinda do Senhor está próximo do noivo. Quando ele chegar aqui, eu não vou ter mais azeite. Eu não vou ter mais a lamparina acesa. Foi recorrer a quem? Tem. Só que naquele grande dia, não adianta você correr para o pastor. Não adianta você correr para a pessoa que você se inspira. Não adianta você correr para a igreja. Não adianta você correr para o seu marido. Recorrer com pessoas que você admira por fé. Porque unção não se dá, não se empresta. Se conquista, se cultiva. Aquelas prudentes, ela falou assim, você quer? Esse azeite não vai dar para mim dividir com você. Se eu dividir com você, eu vou ficar sem. Você vai lá e paga. Vai lá e compra. Só que se comprar, não está falando de valor, de preço, mas está falando de valor. Porque a unção, ela não se compra, ela se cultiva. Muitos querem o que você tem. Muitos querem o teu chamado. Muitos se espelham em você. Mas não querem pagar o preço que você pagou. Mas não querem renunciar às coisas que você renunciou. Mas não querem passar pelas provas que você teve que passar para adquirir a maturidade. Não quer renunciar, não quer se comprometer, não quer jejuar, não quer tirar tempo para o Senhor no secreto. E aí só vê você lá fazendo, vê a maravilhosidade de Deus na sua vida e te admira. Mas a unção pode causar isso nas pessoas. Você, com a sua unção, pode causar nas pessoas inspiração para buscar também. Só que você não vai conseguir dar a sua unção para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. A busca é individual. Como a salvação é individual, você tem que orientar. Você quer ter unção? Vamos buscar junto, vamos crescer junto, vamos jejuar junto, vamos subir um monte junto, vamos fazer a obra, evangelismo. Vamos tomar a frente de um ministério, ministério jovem, vamos tomar ministério de mulheres juntas. Vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos conquistar, vamos cultivar, vamos se mexer. Mas a busca é individual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O processo do azeite. Aqui eu separei o processo do azeite, que eu achei interessante. A gente fala muito de azeite, né? Mas o processo do azeite também é interessante. É como o processo na vida do cristão. A azeitona, ela precisa passar por um processo até virar o azeite. Ou seja, a primeira é a colheita, no tempo certo.
Para pegar a azeitona, para poder passar pelo processo, ela tem um tempo específico para ser colhida. Não é em qualquer tempo, não é em qualquer hora. Tem que ter um tempo certo para poder colher ela. Assim como um cristão, nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor para amadurecer. Nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor para crescer. Nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor para começar a ter a estrutura para o Senhor começar a usar você, a te moldar. Precisamos desse tempo com o Senhor. Amém? Segundo, a prensa ou esmagamento. A azeitona ela precisa ser esmagada para extrair o óleo. O azeite sem o aquebrantamento, a azeitona sem o aquebrantamento, sem o esmagamento, não sai óleo. Assim é na vida do cristão. A gente precisa passar por situações difíceis para adquirir a maturidade, para adquirir a presença do Senhor. Crente sem provação, crente sem situações difíceis, crente sem aperto não amadurece. Crente vivendo uma vida de bonança, sem preocupação, ele não busca. O crente tem que sofrer um aperto para começar a se movimentar. O crente, muitas das vezes, precisa ser apertado para começar a fazer algo para Cristo. Quer ver? Busca pela sua vida espiritual. Vou depois. Amanhã eu vou. Não vou assumir esse compromisso, não. É muita responsabilidade. Quer tomar a frente de um ministério? Dá para mim, não. É muita responsabilidade. Tá. Difícil, né? Agora bota uma enfermidade na vida do seu filho. Eu vou buscar. Eu vou fazer. Eu vou subir monte, eu vou jejuar, eu quero fazer, pastor, me ajuda aí, como que eu posso te ajudar? Fala do ministério, o que eu posso ajudar, como que eu posso ser útil, eu preciso buscar, eu preciso... Não, meu filho tem que buscar em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente precisa de um motivo. E muitas das vezes o Senhor ele te dá um motivo para você buscar. Ele te dá um motivo para você se encher. Porque Ele precisa te ver cheio quando Ele voltar. A necessidade dele te ver cheio é por amor. Ele te ama, por isso que Ele te dá prova. Ele te ama, por isso que Ele te aperta. Ele te ama, por isso que Ele te corrige. A palavra de Deus vai dizer, eu corrijo. Eu castigo e corrijo todos que o chamo como filhos. Já ouvi uma frase falando, Jesus não castiga, Deus não castiga. Ele não castiga o quê? Ele não castiga quem não é reconhecido como filho, mas quem é conhecido como filho, Ele castiga sim. Ele corrige sim, porque Ele quer o nosso melhor. Ele não quer que ficamos para trás. Amém? Todos estão entendendo? Esmagados. Aquecido, terceira tópico aqui, terceira processo. Após ser prensado, o fruto ele é aquecido. Aí ele libera um azeite, né? O fogo do Espírito Santo te faz ser separado, capacitado, resistente. Muitas das vezes, para a gente ganhar a estrutura de vaso, a gente precisa passar por um processo que é dolorido. Não é fácil, mas o último tópico da vida de um vaso, para ele se tornar um vaso resistente, é o fogo. E aí você fica se questionando, como eu vou viver com essa situação, Jesus? Senhor, eu não suporta sim. Porque se Deus te deu a prova, é porque Ele sabe que você é capaz de suportar. Ele não vai botar algo na sua vida incapaz, que vai passar além das suas limitações. Ele vai te dar a estratégica, Ele vai te dar a estrutura, Ele vai te capacitar, mas você precisa passar. Porque se você não passar, você não ganha estrutura. Se você não passar, você não ganha forma. Se você não passar, você não ganha a resistência apropriada para receber do azeite. Porque vaso rachado não recebe azeite. Vaso sujo não recebe azeite. Vaso que se quebra com facilidade não recebe azeite. Precisa ser resistente. Aleluia! Glória a Jesus. Decantação. O que significa decantação? É outro passo. É tempo de descanso. O azeite ele precisa repousar para as impurezas ficar embaixo e o azeite ficar em cima. Ou seja, você precisa se consagrar.
para Deus mostrar para você o que precisa ser tirado da sua vida, para você começar a mover, para você começar a ser cheio, porque existem algumas coisas na nossa vida, alguns carrapichos, que nos impedem de ser movimentado, de ser lapidado, de ser transformado, de ser mais intenso na obra do Senhor. Que o Senhor hoje te dê visão para você enxergar onde que você precisa mudar, aonde você precisa liberar, aonde você precisa deixar, aquilo que você precisa jogar para o lado, para que você consiga ser renovado, reestruturado, para que a unção derrama sobre você, sobre a sua família. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. 5, o azeite puro, aí ele está pronto. Pronto para uso. Ele alimenta, ele ilumina, ele cura, ele unge. A unção não vem de eventos, ou de compra, ou de conquista, mas vem de processo. Precisamos passar por situações, às vezes, desfavoráveis, para você adquirir a unção que o Senhor quer derramar sobre você. Muitas das vezes você vai ter que passar por situação que você não imaginava estar passando, para Deus derramar sobre você a unção que vai estar sobre a tua casa, sobre o teu lar, e através de você, outras pessoas se admirarem, se inspirarem e quererem lutar as suas lutas, quererem vir ver o que você vive. Cause nas pessoas a necessidade de buscar. Seja um influenciado e não influenciador do mal. Seja um crente que desperta na outra pessoa o desejo de querer fazer, de querer executar, de querer cantar, de querer pregar. Faça a diferença hoje. Aleluia. E aí, vamos para o tópico da mensagem também. Lá no 5. Lá no versículo 10, vai dizer assim: deixou para trás. Elas foi buscar em cima da hora. Deixou para depois, né? O segundo tópico, desculpa. Deixou para depois. Elas foram buscar em cima da hora aquilo que ela tinha que ter buscado nesse tempo de espera. Quão triste vai ser, irmão, quando a vinda do noivo chegar, voltar, acontecer, e você se deparar com a sua lamparina apagando. Na reserva, mas que bem baixinho. E aí você tentar correr, pedir ajuda e não ter mais tempo. E o seu depois não chega. E o amanhã não chega. Triste vai ser aquela frase que o Senhor vai dizer para aquelas lamparinas que estão apagadas: não vos conheço. Por que nos conhece? Porque você não teve intimidade. Você não teve busca, você não teve renúncia, você não teve santificação, purificação. Como uma noiva não se prepara para o grande dia do casamento? Vive de qualquer maneira. Acha que um arrepio num dia de domingo, através de um louvor, vai te levar para o céu? Ei! É muito mais do que isso. É muito mais do que uma emoção passageira. É muito mais do que um arrepio, é muito mais do que chorar. É você se entregar de corpo e alma para Cristo. É você no seu secreto, no seu oculto, no seu quarto, clamar e pedir ao Senhor: me reveste, me purifica, me transforma. Eu quero mais, Senhor. Estou cansado de viver no raso, eu quero profundidade. Só quem está cheio enxerga as coisas no Senhor como clareza, com felicidade. Já pensou você chegar naquele grande dia e saber que não tem mais tempo? Que a oportunidade que você tinha, você desperdiçou por coisas banais do dia a dia, de trabalho. Eu não posso porque estou cheio de coisa para fazer em casa. Eu não posso porque tenho louça para lavar, roupa para lavar. Porque eu não posso por causa dos filhos. Eu não posso por causa do trabalho, chego tarde, estou cansado. Ei, e se fosse hoje? Como está a sua lamparina? E se a trombeta soar? E se fosse agora? Isso te causa arrepio, medo ou tranquilidade? Se isso te traz medo, é hora de você arregaçar a manga. Se isso te traz preocupação, é hora de você erguer e falar: a partir de hoje eu vou fazer mais.
Eu vou me envolver mais. Eu vou mergulhar mais. Eu vou ser mais intenso. Eu vou me lançar mais. Eu vou me santificar mais. Eu vou jejuar mais. Vou ler mais a palavra do Senhor. Porque o pastor não pode fazer por você isso não, irmão. Pastor, ele pode te instruir. Pastor, ele pode falar, tem que fazer. Mas quem decide fazer ou não fazer é você que é noiva. Naquele grande dia não tem como você falar para o noivo, eu não tive tempo. Não tem justificativa. É zero justificativa. Vai bater, vai gritar, vai chorar, é zero. Sem chance. A chance é hoje. A chance que você tem é agora. Talvez hoje seja seu último culto. Talvez hoje seja o nosso último culto. A última pregação, a última palavra. E Deus me trouxe aqui para te despertar. Para dizer, eu quero te reconhecer. Eu quero te levar comigo para a morada eterna. Que já está escrito. Que já está preparado para você. Como está a sua lamparina? Tem reserva aí? Tem reserva aí? Ou faz as coisas de qualquer maneira, ou tem reserva aí. Tem reserva? É por amor ou por obrigação? Essa pregação não é para te afrontar, não. É para te impulsionar. É para fazer você abrir os seus olhos e examinar a si mesmo. E entender se fosse agora, como eu estou. E se fosse hoje. O Senhor, Ele me despertou, irmão. O Senhor, Ele me deu esse quebrantamento. E eu creio em nome de Jesus. Que muitos vão sair daqui com uma visão diferente, com uma expectativa diferente, com um posicionamento diferente, com desejo de fazer mais. Com esse comodismo caindo por terra, em nome de Jesus, vocês vão sair daqui renovados. Vocês vão ter a ferramenta necessária para buscar. O Senhor hoje agora está te dando o anzol e a vara. Vai lá e pesca a sua bênção. Vai lá e busca o que você quer. Ah, Senhor Jesus, eu quero bom ânimo. Eu estou tão desanimada. Toma, vai lá buscar. Vai se encher. Ah, Senhor Jesus, eu estou sem tempo. Toma tempo. Sacrifica 1 hora do seu sono e vai lá buscar. Eu vou te despertar de madrugada e me busca. Faça a tua parte. Ah, Senhor Jesus, é meus filhos. Eu vou botar seus filhos para dormir. Ele vai ficar calminho. Você vai ter tempo. Alguém vai pedir seus filhos para passar uma semana. E aí você vai ter uma semana para ficar. Só eu e você. Faça a tua parte, que eu faço a minha. Faça a tua parte, que eu faço a minha. Não dá para o pastor fazer por você o que você tem que fazer. Não dá para o Senhor fazer por você o que você tem que fazer. A obrigação de buscar é sua. A obrigação de buscar é da noiva. A obrigação de se preparar é da noiva. Ela tem que se preparar para a vinda de Jesus. O preço já foi pago. O Senhor, Ele já te escolheu. Ele já selou uma aliança com você, com a sua família, com o seu ministério, com o seu chamado. E por que ainda você não se posicionou? E por que ainda você ainda não está fazendo? E por que ainda você não está buscando no secreto? Faça você hoje aquilo que só você pode fazer. Para de jogar desculpa, para de se vitimizar, para de meninice. Começa a arregaçar a sua manga e fazer por você. Por você, é individual. O máximo que eu posso fazer por vocês aqui, o que o Senhor pode fazer, o que o pastor pode fazer, o que os irmãos podem fazer, é orar. Para que Deus te dê a ferramenta necessária. Mas você tem que agir. Você tem que fazer. Você tem que pescar. Você tem que se humilhar. Você tem que abrir a Bíblia e orar. Você que tem que estudar. Você que tem que examinar. É você que tem que renunciar. Se santificar. É você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todos estão ligados aí? Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa para outro dia o que você pode fazer hoje. Chega na sua casa hoje determinada.
e determinado. Chega hoje na tua casa determinada a fazer diferente. Chega hoje determinada a se movimentar, a erguer a manga, a arregaçar manga, a jejuar mais, a orar mais, a examinar a palavra de Deus, um versículo por dia. Examina ali, pede a Deus direcionamento, se encha pelo amor de Deus, que possamos se encher, que possamos ter botijas de azeite de reserva. Isso tudo é adquirir reserva. O trabalho na casa do Senhor te adquire reserva. Vai crescendo gradativamente cada trabalho, cada renúncia, cada choro, cada propósito, cada busca, cada oração, cada examinar das escrituras, só vai crescendo. E daqui a pouco, quando você se deparar, eita, quanta reserva que eu tenho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho. O Senhor, Ele me reconhece porque eu tenho. Eu busco. E o sexto, por último, irmão. Vigiai. Elas chegaram tarde demais. Lá no versículo 11. Elas saíram para buscar o azeite. Era tarde. Foi buscar. E quando voltou, não tinha mais a noiva, as 5 imprudentes. Não tinha mais o barulho. Não tinha mais porta aberta. Não tinha mais luz. É só escuridão. E aí ela começou a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E aí foi tarde demais. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Não se depare com essa cena. Eu não desejo isso para mim e nem para a sua vida. Eu não desejo isso para ninguém. A pior frase que uma pessoa pode ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vocês estão preparados? Se consagre mais, busca mais, faz por amor. Pede aquilo que é necessário para o Senhor para você buscar. O Senhor, Ele entende as suas dificuldades, o Senhor entende os seus desafios, o Senhor entende. Ele só quer saber o que você precisa, que Ele te dá para você buscar. Hoje é o tempo. Hoje é agora. Chegou o momento de você olhar para si, se identificar, se reconhecer, ser humilde o suficiente para dizer para si mesmo: eu preciso buscar mais. Um ato de humildade para si mesmo e para Deus, não para mim, para Deus. Dizer: Senhor, eu reconheço que eu não tenho o suficiente. Eu reconheço que eu preciso de mais. Eu reconheço que estou muito fraca. Diz para você mesmo. Agora eu vou fazer uma ilustração. Eu peço... Tem como apagar essa luz aqui? É aqui? Ah, de cima? Eita glória, apaguei até do salão. Essa aqui também apaga? Foi. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu estava estudando essa passagem, o Senhor colocou no meu coração a respeito de como é. Todos estão vendo? Eu acho que tem alguém que não está conseguindo enxergar. Tem alguém enxergando? Todos estão enxergando? Eu acho que o irmão lá de trás não está enxergando. Aí chega mais pertinho, irmão. Esse aqui é a unção. Essas representam a lamparina. 5 prudentes e 5 insensatas. Pavio que fumega. Unção. A unção vai estar somente em 5. A diferença de estar preparado e de não estar preparado. Amém? Todos estão enxergando? Posso desligar o microfone aqui? Ou vai dar alguma interferência aí? Aleluia? Só para ficar mais à vontade. Todos estão me ouvindo? Amém? Olha a diferença de quem está preparado e de quem não está preparado. Despreparado. O vento eu acho que não vai me ajudar.
Aleluia. Prudente e imprudente. Sensatas e insensatas. Vigilante e não vigilante. Qual a diferença, irmã Tamires? A diferença é que a insensata, ela pode até queimar, mas logo se apaga. Sabe aquele arrepio quando o louvor está tocando? Sabe aquela presença que você sente? Mas quando você vai para casa, logo apaga. Mas sabe o que é ter unção? É o altar queimar e chegar até você. E você ir para casa incendiando. É você estar preparada para se queimar, para ter lamparina, para ter fogo, para ter chama, para ter brilho. A unção aqui representa o Espírito Santo na sua vida. Enquanto você busca, você tem unção. Enquanto você renuncia, você tem unção. Enquanto você busca, você tem unção. Ei, a insensata logo se apagou. Mas quem tem unção, quem tem um azeite, quem tem a presença do Espírito Santo, o que ela faz aqui permanece na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Ela é acesa, ela é revivificada, ela é restaurada, ela tem a chama acesa. Por quê? Porque ela busca no secreto. Antes de ela estar aqui, ela se preparou em casa. Antes de ela estar aqui, ela se consagrou. Então, o que faz com que essa lamparina esteja cheia e acesa, para que o noivo te identifique, é o azeite que você busca quando ninguém vê. É a renúncia que você tem que abrir mão quando ninguém enxerga. É as dores que você tem que sofrer no secreto, no oculto, que ninguém enxerga, que ninguém vê. Hoje o nosso Deus está dizendo para mim e para você: sejam cheios do meu Espírito. Esteja com a lamparina acesa, porque breve eu virei. E eu quero te reconhecer como noiva. Eu quero ver o brilho do Espírito Santo em você. Eu quero te reconhecer como noiva. Entra na minha casa, no meu reino. Aleluia. Pode soltar a música, irmãos. Irmãos, eu vou apagar aqui, ó. Mas ela vai continuar. Pode tirar. Eu vou fazer um convite para vocês. Não, pega não, só... Hoje, você pode tomar uma atitude. Uma atitude. Essa atitude vai fazer com que você determine. Essa atitude vai fazer com que você fale para Deus: a partir de hoje, eu não vou ser mais a mesma. A partir de hoje, eu vou fazer mais. Essa atitude, hoje o Senhor está te dando a oportunidade, a ferramenta. Mas quem tem que tomar atitude é você. Tamires, o que você está falando? Aqueles que se sentem, aqueles que se acham e que precisam ter mais azeite. Aqueles que sabem que precisa de mais azeite. Aqueles que sentem que a lamparina está apagando. Aqueles que vêm para a igreja, às vezes até por misericórdia. Às vezes por obrigação. Aqueles que se sentem incapazes. Se coloca aqui na frente. Lança para Deus: Senhor, eu não era, mas hoje eu vou ser. Senhor Jesus, eu tinha minha lamparina apagando, mas agora ela vai ser incendiada. Ela vai ser renovada. Hoje eu vou ter azeite. Hoje eu vou buscar o azeite, Senhor. Mas fala para você mesmo. Sem meninice, coloca no teu coração. Não tenha vergonha. Se coloca aqui na frente. Prova para o Senhor que hoje você determina um relacionamento com Ele verdadeiro. Prova para o Senhor que hoje você deseja mais, você anseia mais. Prova para o Senhor com a sua atitude. Não é de aceitar Jesus não, porque você já tem Jesus. Mas é para você reconhecer que precisa de mais. Eu sou uma que preciso de mais. Se coloca aqui na frente. Tem essa atitude, tem essa ousadia. Não tenha medo não, fala para você mesmo. O primeiro passo é você reconhecer que precisa. O primeiro passo é você reconhecer que necessita. O primeiro passo é você tomar uma atitude de fé e reconhecer que precisa de mais, de mais, de mais. Senhor Jesus, eu não tinha, hoje eu tenho. Senhor Jesus, eu não buscava, hoje eu busco. Jesus, eu não renunciava, hoje eu renuncio. Louvado seja o nome do Senhor. Os obreiros da casa, em nome de Jesus, os obreiros. Aleluia. Esteja aqui na frente em nome de Jesus. Pastor Bruno.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar a música em nome de Jesus.